estudo, hein? Muito tempo. Aproveitar a quarentena. Então, hoje é dia 10 de novembro, nós estamos aqui com o Daniel e com a Neném Antônia, do MST, e eu vou apresentar. A gente dividiu essa palestra da seguinte maneira, em 2 temas. Então, eles vão falar de gestão de cooperativas e a experiência do MST, desafios e oportunidades. E o Daniel que vai começar. O Daniel tem um currículo enorme, vou ler para vocês. É militante do setor de produção, cooperação e meio ambiente do MST. Possui graduação em filosofia pela Universidade Católica de Pelotas. Tem experiência em filosofia, com ênfase em método materialista, histórico e dialético, materialismo e idealismo. Vou falar um pouquinho. Contribuiu no acompanhamento político dos cursos de medicina veterinária da UFPEL, especialização em paz, mestrado em agroecossistemas da UFSC, curso de gestão e cooperação da Fundação Mundo e MST. Também contribui como educador no curso de teoria política latino-americana na INFE, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, e técnico de administração de cooperativas, além de acompanhar processos de gestão, de cooperação e intercooperação na cadeia produtiva do café em assentamentos da reforma agrária. Atuou ainda como técnico em gestão financeira da Cooperar, que é a cooperativa de trabalho em assessoria sociais de assentamentos da reforma agrária, e atualmente é acampado do acampamento Quilombo Grande, que é em Minas Gerais, e gestor da cooperativa dos Camponeses Sul Mineiro, em Campo do Meio, Minas Gerais também. E a Antônia Ivoneide de Melo Silva, que é a Neném, que é assentada da Reforma Agrária, da Direção-Geral do MST, dirigente do setor de produção, cooperação e meio ambiente, graduada em Serviço Social pelo Pronera, da Universidade Estadual do Ceará. Então, quero dar boa noite a todos vocês, agradecer muitíssimo Daniel e Antônia de estarem conosco hoje, passando essa experiência, esse conhecimento que vocês já acumularam, né, pela prática e acadêmica, vivida, experienciada, né? Quero desejar que a gente tenha uma boa noite e vamos combinar assim, 30 minutos Daniel, 30 minutos para Antônia, e aí a gente abre para as perguntas. Se os alunos quiserem ir enviando as mensagens aqui no chat, porque às vezes a gente passa um pouquinho, eu vou coordenando isso para a gente conseguir atender vocês. Tá bom? A Antônia está entrando. Então, vamos lá? Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigada pela sua presença. Agora é com você. Uma boa noite a cada um de vocês. Primeiramente, agradecer a esse convite do Instituto Federal. A gente está em diálogo, inclusive, para ver possíveis parcerias, cursos, etc. Então, acho que isso é um momento bem importante e bem significativo. Desculpem o barulho do fundo, um filhotinho nascido há uns pouquinhos dias, né? Então, às vezes, sai também. Bom, parabéns. E houve um probleminha de parto e a nossa cadela passou por 2 cirurgias aí, então tá aqui em recuperação dentro de casa. Mas vamos ao que interessa, então. Então, foi pedido para a gente conversar com vocês um pouquinho sobre a gestão dentro das cooperativas do MST. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que quando nós falamos em cooperação, ou mesmo em organização de cooperativas, ou outras formas, né? Cooperativa é uma forma jurídica da qual, ou como se manifesta a cooperação, mas temos outras formas, associações, umas formas informais que não passam pelo aspecto legal, podem ser grupos coletivos, grupos de mulheres e assim por diante. Quando nós pensamos, então, nesse campo da cooperação, a questão da gestão, a gente tem que entender, primeiramente, que ela sempre nasce de uma materialidade, da concretude das coisas, ou seja, é a partir da necessidade que as pessoas possuem que elas passam a se organizar
de forma cooperada para superar determinados limites, determinados desafios. Com a cooperação num movimento sem terra e o surgimento das próprias cooperativas, a realidade não é diferente. As cooperativas, elas nascem junto com a caminhada histórica que o movimento foi fazendo. E nessa caminhada elas vão enfrentar as contradições próprias, que é um elemento positivo, olhando porque elas ajudam ou nos ajudaram nesse percurso histórico a darmos saltos de qualidade na forma como nós vamos nos organizando. Nesse sentido, rapidamente, a gente poderia distinguir 5 grandes momentos como a cooperação foi sendo organizada e concebida dentro dessa história do movimento sem terra. Talvez nem todo mundo saiba, o MST ele nasce na década de 1980, concretamente em 1984, a partir da necessidade que diversas famílias, centenas, milhares de famílias tinham de possuir um pedaço de chão para poder plantar, para poder garantir a própria subsistência. Naquele período, muitas famílias tinham sido expulsas das suas terras pelos grandes latifundiários, né? E outros também trabalhavam, muitas vezes, em situações análogas à escravidão ou situação de superexploração. Diante disso, se organiza o MST para lutar pela terra, por reforma agrária, né, e por transformação social. Nesse seio, então, do surgimento, da gênese do movimento, entre 84 a 89, a concepção que as famílias tinham era muito incipiente. Então, se acreditava que bastava a gente ganhar um pedaço de terra e ter acesso a crédito, que os problemas estavam resolvidos. Então, a luta naquele momento era muito de reivindicação por crédito para poder iniciar a produção, ou comprar uma maquinaria, ou construir uma casa, assim por diante. E as famílias, de fato, chegam na terra, como diz o ditado popular, com uma mão na frente e a outra atrás. Só que, à medida que foi passando os anos, as pessoas foram vendo que não bastava isso. E uma das coisas que algumas formas de crédito geraram foi endividamento. Então, não bastava, portanto, ter o crédito, porque não solucionava, de fato, os problemas que enfrentavam. Quando eles eram créditos de uma forma assim pessoal, que cada um recebe individualmente, particularmente, e faz o que bem entender. Pode originalmente querer ser para um objetivo, mas podem ocorrer, às vezes, de se usar em outras coisas, ou não se conseguir investir corretamente por não se ter o conhecimento suficiente. E aí as pessoas, de repente, não conseguiram ter o retorno econômico necessário para pagar as parcelas desses créditos e acabaram se endividando. É uma contradição que se viveu naquele momento, mas que levou ao segundo período, então, que seria a partir de 89 até mais ou menos 93, na qual se percebeu da importância dos assentamentos se organizarem de formas cooperadas. Para isso, o movimento foi conhecer diversas experiências de cooperativas. Experiência de Israel, na Rússia, em Cuba, na Europa, tipo Itália, Espanha, assim por diante, em outros locais da América Latina. Então, andou pelo mundo inteiro, vamos dizer assim, para conhecer experiências de cooperação, e a partir disso surge aquilo que é o sistema cooperativo dos assentamentos de reforma agrária. E dentro desse sistema se destacam fundamentalmente 2 modelos de cooperativas, que são as
CPAs, as cooperativas de produção agrícola, que é uma forma de cooperativa onde as pessoas produzem coletivamente numa área e a partir essa produção, portanto, é de todos e depois se distribui, se comercializa um excedente, se tira para o sustento. Parece que travou, né? Travou para mim aqui. No momento, achei que fosse minha internet, que estava indo e voltando. Não, parece que travou. Vamos esperar um pouquinho. Deve ter caído a conexão dele. Ele já deve estar voltando. Vamos. Não, ficou mudo para todo mundo. Vamos esperar um pouquinho, pessoal. Que a Antônia... Tá. Consegue enviar uma mensagem para ele? Ah, tá voltando aqui, eu acho. Continua aí, Simone. Tá sem áudio. A gente não tá te ouvindo, Simone. Tô brincando que eu não tenho como continuar, né? Esperar um pouquinho, pessoal. Como enviar uma mensagem, talvez, para ele, Simone? Ele deve talvez, estar Antônia tá aí? Porque a Antônia podia... Gente, essas coisas acontecem, né? Tem que ficar tranquilos que vai dar tudo certo. E ele está num assentamento, né? Ele está... Professora, fica em qual cidade o assentamento que ele fica? Eu não sei o nome, mas eu sei que é sul de Minas. Tá pertinho. É sul, não tá tão longe. Antônia. Deixa eu ver aqui, gente. Professora, você já visitou um assentamento do MST? Ainda não, mas sabe o que eu preciso, menina? A gente precisa, Deve ser interessante, né? Deve muito. Eu tenho vontade, mas ainda... Oi, gente. Oi, Antônia. Eu não consigo realmente abrir a câmera, tem alguma coisa estranha. Antônia, não tem problema. Você se importa de ir falando para a gente, até que a gente... Aqui, o Daniel pediu 2 minutinhos. Enquanto isso, vamos batendo um papo aqui com a Antônia. Você viu a gente conversando, né, Antônia? O Daniel, ele não é num assentamento diretamente, é num acampamento ainda, mas é um acampamento que tem 20 anos. É aquele é aquele que sofreu agora, que foi destruída a escola, não é? Acampamento Campo do Meio, tem uma grande cooperativa lá, produtora de café, produz aquele café orgânico, café Guaí. Aquele café importante, um café considerado ganhador de prêmio, não é isso? O café Guaí é produtor de lá, e houve aquela tentativa de despejo lá, que fecharam uma escola, derrubaram uma escola, e derrubaram ainda 14 famílias ao todo, mas só que são muitas famílias lá e não conseguiram tirar tudo, as famílias. Então, a gente está na busca da escola. Só que nesse período também é muito ruim a internet. Isso é uma grande dificuldade nossa no campo. A nossa juventude está debatendo muito isso, que é, com esse tempo de pandemia, a dificuldade
dificuldade de estudar no campo. Quem está mais perto da cidade tem uma internet boa, tal. Por mais que a gente tenha uma grande força-tarefa, um efeito nas escolas do campo para que a gente busque internet, mas as casas, as pessoas, nós estamos com muita dificuldade nesse processo, por isso que cai muito. Ele voltou, não, A gente entende. Não, mas ele falou para mim que 2 minutinhos. Ele já deve, falei que estamos aguardando, ele está online no celular, então ele deve ter desligado alguma coisa assim. A gente vai aguardando. Você ouviu a pergunta do Evandro, né? Se eu conheci, a gente precisa... Ah, o Daniel está chegando. Se a gente precisa se conhecer mais, né? Bom, alô. Que é isso, Daniel? Tá chovendo aí? Tá caindo sim, ó? Tá. Na roça, às vezes, acontece, desculpa. Estava falando sobre isso. Então, obrigada. Depois dessa interrupção, eu estava dizendo ali, naquele período que vai de 89 a 93, organizamos o sistema cooperativo, as cooperativas de produção agrícola, que estava dizendo eram cooperativas coletivas, também as cooperativas centrais dos assentamentos, ou seja, que em cada estado houvesse uma cooperativa que coordenasse todas as demais cooperativas que existiam nos assentamentos. E aí, a ideia é criar uma confederação em nível nacional de cooperativas, que depois vai dar origem àquilo que é a CONCRAB, né? Confederação Nacional de Cooperativas da Reforma Agrária. E, com isso, essa confederação, de alguma forma, fazendo um contraponto àquilo que é a OCB, né, que é a cooperativa, como a gente diz, dos grandes, a grande central cooperativa, que tem uma linha política que justamente não beneficia nem pessoas assentadas, nem os pequenos agricultores. Então, para fazer frente a isso, entre outras coisas, surge essa iniciativa. E um salto de qualidade, nesse momento, é que nós passamos a pensar também a produção. Se passa de uma produção de subsistência para uma produção que seja capaz de gerar um excedente, ou seja, colocar também alimentos no mercado. Depois desse período, entre 94 a 99, essas formas cooperativas elas vão se fortalecer em boa medida, vão surgir também as cooperativas de prestação de serviços, que são as CPS, e vai ser um momento significativo, sim, para o movimento. Também, em termos de formação, nesse momento nós criamos um curso nacional, que é o curso TAC, que é técnico em administração de cooperativas, o foco era a administração e a gestão das cooperativas, e as pessoas, quem ia estudar nesse curso, uma das características era que cada turma tinha efetivamente que criar uma cooperativa. Se criaram cooperativas com CNPJ, não, ou seja, aprendeu fazendo, na prática. Então, assim, eles iam treinando, colocando na prática aquilo que iam aprendendo também durante o curso. Só que, no final ali da década de 90 e começos da década de 2000, e aí entraríamos num novo período, essas formas cooperativas também atravessam por uma crise, entre outros aspectos financeiros, por conta de diversos problemas, seja em relação às políticas públicas para as cooperativas dos assentamentos, mas também seja do aspecto justamente da própria gestão, ou seja, nem todo mundo fez aquele curso do TAC, embora muitas pessoas foram. Então, por momentos, a necessidade era criar uma cooperativa no assentamento. Mas quem ia coordenar essa cooperativa, assumir a gestão ou a administração, não tinha passado por um curso. Então, fazia
na maior das vezes, na boa vontade, mas lhe faltava um determinado conhecimento técnico e, por vezes, caía em correções, etc., que levava... Se a gente não conhece uma determinada regra, esquece de pagar um determinado tributo ou alguma questão assim, aí a cooperativa é multada e não tem, de repente, a estrutura suficiente para dar conta disso e levou a que diversas cooperativas quebrassem. E aí, ali no começo dos anos 2000 até 2002, internamente vivemos uma crise em torno desse sistema. Mas as cooperativas que conseguiram superar esse momento de crise, conseguiram se reerguer, elas deram um salto de qualidade em diversos aspectos. Então, a partir de 2002 em diante, nós podemos dizer que houve uma mudança significativa. É nesse momento, por exemplo, que nós começamos a discutir mudanças em torno da matriz tecnológico-produtiva. Né? Até aquele momento, o nosso foco, a nossa produção, 99%, poderíamos dizer, era convencional, como todo mundo conhece, se usavam agrotóxicos, achávamos que a solução era ter grandes máquinas, etc. A partir desse momento, nos abrimos e vamos incorporar, por exemplo, como definição política nos anos seguintes, a questão da agroecologia, vamos começar a discutir a questão da soberania alimentar, que vai para além da segurança alimentar. Vamos nos preocupar com o aspecto da gestão. Então, aí que começamos a dar saltos. É nesse período, ali em 2005 ou 2004, que se criou um programa de acompanhamento às empresas sociais, que são as cooperativas, associações que o MST tinha. E dentro desse programa de acompanhamento, se criou o que se chama o MAE, Manual de Acompanhamento às Empresas Sociais. Nesse manual, a gente tinha, por exemplo, como que você faz uma reunião, como que você elabora uma ata, como elaborar o estatuto da cooperativa, noções básicas para entender a contabilidade, a tributação e assim por diante. Então, esse manual serviu de referência em nível nacional e ajudou a qualificar as pessoas que estavam inseridas nas nossas cooperativas. Em 2005 em diante, nós passamos a ir construindo uma outra parceria com uma organização do País Basco que se chama Mundukide. Só para entender, Mundukide é uma organização que fica numa cidade lá do País Basco que se chama Mondragón. E Mondragón tem o maior complexo cooperativo do mundo. Se você olha para as escolas lá, são cooperativas. Você pensa um hospital, é cooperativa. Você pensa o supermercado, ele é uma cooperativa. A escola onde estudam as crianças se organiza de forma como cooperativa. Então, nós fomos aprender com eles e estabelecemos uma parceria. Então, os companheiros de Mondragón, de Mundukide, vieram ao Brasil, estão trabalhando até o dia de hoje, junto conosco, e a partir disso nós também avançamos justamente nessa forma de cooperação e nesse aspecto central que é a gestão. Fizemos um curso, então, ali no período 2008 a 2010, um tecnólogo em gestão de cooperativas, TGC, em parceria com o Instituto Federal do Paraná, que é um curso de referência nacional e muitas das pessoas que passaram por esse curso ou que tiveram conhecimento até hoje se lembram desse curso e como ele serviu justamente para
dar esse salto de qualidade. E a partir disso também se começou nessa parceria o acompanhamento concreto de diversas cooperativas. Começou-se primeiramente no Paraná, se estendeu para o Rio Grande do Sul, depois também para Sergipe, Santa Catarina, Ceará, atualmente São Paulo, e assim por diante. Então, grosso modo, contando história, um pouco por aí, e o grande salto e os grandes desafios que se colocam, que depois Neném vai falar mais, se dão a partir de 2014, com a aprovação do nosso Programa de Reforma Agrária Popular. Entrando concretamente ao que é a gestão, acho que vale a pena destacar, então, no pouco tempo que fica, alguns aspectos centrais. Primeiro, entender a gestão como uma ferramenta que nos parece fundamental, no sentido de nós alcançarmos ou caminharmos com maior certeza rumo aos objetivos que nos propomos enquanto organização cooperada. E para nós, nesse tempo que fomos construindo parceria com a Mundo Kid, fomos criando um modelo que seria um modelo de gestão das cooperativas do movimento Sem Terra. E nesse sentido, quando nós pensamos a gestão, o elemento fundamental, a gente diz, na nossa organização, e não só na gestão, mas em toda a nossa organização, o elemento fundamental são as pessoas. Né? Não é os prédios, não é o recurso financeiro, são as pessoas. Pensando em gestão, nós dizemos que são as pessoas que mobilizam determinados recursos para construir processos e assim alcançar determinados resultados. Se Simone permite, eu vou tentar projetar aqui um desenho que nos ajuda a visualizar isso. Posso colocar já? Claro, vontade. Beleza, vamos lá ver. Não, aqui, é esse. Acho que não está liberado ainda. Pronto, vou liberar rapidinho. Agora sim. Pronto, agora está. Obrigada. Desculpa. Então, nós dizemos que são pessoas que mobilizam determinados recursos para construir certos processos e alcançar certos resultados. Essa é a prática. Mas quando pensamos a gestão, ou quando nós temos que fazer o processo inverso. É a partir dos resultados que nós queremos alcançar que nós pensamos e construímos determinados processos. Isso implica na utilização de certos recursos e, em termos, pessoas que conduzam esses processos. Então, o movimento é inverso. E cercando tudo isso, vai aquilo que a gente colocou do sentir. Ou seja, se você não compartilha de uma ideia, se você não ouve as pessoas, se você não dialoga, não respeita isso, é muito difícil você construir um processo cooperado. Indo adiante, aí nós teríamos, vou diminuir um pouquinho, mesmo que não se leia, cada um desses elementos que eu falava há pouquinho, pessoas, recursos, processos, resultados, eles se desdobram em um conjunto de outros elementos. Quando nós pensamos nos resultados, se nós olhássemos o que são as empresas normalmente no mercado, para elas o único resultado que conta é o econômico. Para nós, é diferente. Entendemos que os resultados que uma cooperativa deve alcançar, ele deve satisfazer
digamos assim, ou deve oferecer resultados para os nossos clientes, para as pessoas que são associadas à cooperativa e para a cooperativa enquanto empresa social. Falar em clientes implica em nós termos uma solidariedade econômica. Quando pensamos nas pessoas, nos associados, nós pensamos na forma como em resultados do ponto de vista da cooperação entre os sócios, com cooperação inclusive em nível internacional e assim por diante. E, enquanto empresa, pensar naquilo que nós chamamos na intercooperação. Então, o resultado para nós, ele não pode ser somente econômico, ele tem que trazer um resultado social. E, para além disso, esses resultados, eles devem estar em diálogo e respeitando um elemento fundamental, que são os princípios, enquanto organização. Então, quando nós temos que pensar um resultado que queremos chegar no final do ano que vem ou daqui 5 anos, nós temos que ver se esses resultados aos quais nós queremos chegar, eles não vão contra os princípios da nossa organização. E dentro desses princípios, nós destacamos a indignação contra a injustiça, a liberdade e a responsabilidade, a solidariedade, a sustentabilidade, a agroecologia, a igualdade e a equidade, e outros. Então, se uma ação ou um resultado pretendido, ele vai contra esses princípios, a cooperativa não pode estabelecer isso como um resultado. Porque o que predomina e o que deve valer é os princípios, nesse sentido. Uma vez estabelecidos os resultados aonde nós queremos chegar, nós vamos pensar que processos nós precisamos construir para isso. E dentro disso, há um elemento fundamental que é o planejamento. Ali está ainda faltando a tradução, está planificar. É planejar. E há processos que são chaves. No caso das cooperativas do MST, um processo-chave é a organização da produção. Um segundo processo-chave é a questão da industrialização e da logística. E um terceiro, poderíamos dizer que é a venda. De forma que nós pensemos o processo produtivo desde o seu começo até o fim, para evitar, entre outras coisas, a ação de atravessadores. E há processos que são de apoio. Nós precisamos pensar as pessoas que vão agir em cada espaço, pensar o aspecto econômico-financeiro, e aí ter pessoas capacitadas, por exemplo, para fazer o administrativo da cooperativa, ou no aspecto contábil, e assim por diante. Depois, outro processo de apoio é a gestão de projetos. Do nada, muitas vezes é difícil começar e precisa-se de um apoio. Então, tem que se construir projetos. Então, aí, a gestão de projetos. Em se tratando da produção, a assistência técnica é fundamental, no sentido de estar trabalhando com a base associada, que são agricultores e agricultoras, né? Ajudando do ponto de vista com técnicas, construindo coletivamente o conhecimento e assim fazendo a produção melhorar, aumentar. E finalmente a questão de manutenção, ou seja, como toda essa estrutura nós mantemos, organizamos no seu conjunto. Uma vez visto isso, para construir esses processos, nós vamos precisar de recursos. E aqui um elemento que é importante destacar é que recurso não se limita à questão financeira. Se olhássemos para empresas fora, quando elas falam em recursos do ponto de vista financeiro.
e ainda colocam equivocadamente as pessoas como que fossem recursos. Pessoas não são recursos. Nós temos recursos organizacionais, ou seja, de que modo vamos nos organizar, quais vão ser as políticas internas da nossa organização cooperativa, os estatutos, as normas, regras, assim por diante. Como é que vamos fazer o planejamento das diferentes ações? Qual vai ser a estrutura justamente organizativa e de gestão que vamos ter? Nós podemos ter uma estrutura vertical ou podemos ter uma estrutura horizontal. E depois ainda estabelecer, junto a isso, uma dinâmica de coordenação, onde as pessoas também elas vão assumindo diferentes papéis, diferentes responsabilidades. Aos recursos físicos, precisamos de um terreno, uma área para a sede da cooperativa, mas temos que ter a área para plantar, mas tendo a área não basta, precisamos maquinária, precisamos equipamentos, precisamos também dos insumos, né? De matéria-prima e assim por diante. Há recursos que não são físicos, ou recursos não físicos. Por exemplo, a nossa identidade enquanto cooperativa, a questão da marca, da patentes, são recursos não físicos. E, finalmente, aí sim chegamos a recursos financeiros. E os fundamentais, ou os primeiros, é o autofinanciamento, ou autofinanciação. Para não criar dependência de outros, para não gerar endividamento. Em havendo necessidade, pode-se pensar em créditos, mas não é a melhor maneira. A melhor forma é contar e buscar maneiras de garantir o autofinanciamento. E assim chegamos às pessoas. E as pessoas, elas se unem a partir daquilo que está colocado lá nos princípios, entre outras coisas, que é da indignação diante da injustiça. Ou seja, o que leva você a se organizar, eu não estou tendo acesso à maquinária, eu não estou conseguindo escoar a minha produção, sozinho, os grandes não tenho como concorrer contra os grandes, eles abafam minha produção, procuram sabotar ela, boicotar e assim por diante. Então, diante de situações como essa, dessas contradições, dessas injustiças, é que vai nascer a ideia coletiva. Essa ideia coletiva, por sua vez, quando ela é compartilhada justamente, ela vai suscitar um compromisso com o trabalho dentro da organização. E, a partir disso, e à medida que estamos envolvidos e comprometidos, nós também vamos desenvolvendo as nossas diferentes capacidades. E, para isso, é fundamental a educação, a formação. E quando nós trabalhamos com as pessoas, é fundamental o diálogo, saber dialogar com o outro, saber ouvir, compreender o que ele está pensando e por que está pensando, e respeitar essa posição, né? Não assumir uma atitude de repressão ou de crítica, mas tentar primeiramente dialogar, né? E compreender. Segundo, todo esse processo, trabalhar com as pessoas, ela deve ajudar a nós dar um salto de qualidade também na nossa consciência. E esse processo de consciência, a gente pode dizer assim, que ele tem que ser permanentemente alimentado. É como que se nós estivéssemos andando numa bicicleta, numa subida.
Se pararmos de pedalar, nós vamos retroceder. Então, temos que alimentar a nossa consciência permanentemente. Temos que superar a forma das relações das empresas capitalistas, que elas fomentam a competição, a concorrência, e temos que trabalhar as dificuldades ou as contradições internas a partir da valorização, sem a crítica à pessoa. Temos que olhar para as atitudes, ver o que precisamos mudar e valorizar aqueles aspectos que são positivos. Tudo isso vai gerar um ambiente de confiança. Então, as pessoas tendo confiança umas nas outras, elas vão trabalhar melhor, vão continuar a se comprometer com aquilo que é resultado de uma construção coletiva. Então, grosso modo, a nossa proposta, nosso modelo de gestão, ele se baseia nesses 4 elementos. Então, creio que pelo tempo também, eu pararia aqui, daria o espaço para a Neném, e depois vai ficar aberto, como a professora Simone comentou, para questões. Muito obrigada, Daniela. É sempre muito bom ouvir e essa nova possibilidade de uma nova estrutura organizacional baseada em outros valores, né? Que é o que vocês vivenciam e praticam. Então, muito obrigada. Depois a gente vai para as perguntas. E eu vou chamar agora a Antônia Ivoneide, que eu vou apresentá-la aqui de novo, porque quem entrou depois. A Antônia Ivoneide de Melo Silva, ela é assentada Reforma Agrária da Direção Nacional do MST, dirigente do setor de produção, cooperação e meio ambiente. É graduada em Serviço Social pelo Pronero na Universidade Estadual do Ceará, que é a UES. Antônia, seja bem-vinda. Antônia Neném, seja bem-vinda. E é com você agora. Então, gente, tá ouvindo? Desculpa aí, não consigo ligar, não consegui achar essa câmera aqui no meu celular, nem consegui ligar no computador. Então, vocês vão ter que só me ouvir, hein? Vão ter que me aturar só ouvindo agora. A gente vai ter oportunidade de te... A gente já se emocionou muito com a sua fala. Então, seja bem-vinda, que estamos aqui para te ouvir. Então, gente, como já foi falado, sou do MST, da Direção Nacional do MST, pelo setor de produção. Sou assentada da Reforma Agrária do Estado do Ceará. Sou nordestina, portanto. E eu faço parte da militância do MST já há bastante tempo. MST desde 94, então, setor de produção desde já faz um tempo que estou nessa militância, então, do movimento. Sou camponesa, embora por necessidade do movimento, a decisão política coletiva, a gente tenha feito curso, né, de formação, não impede nem tira de nós a característica de camponesa, por ter formação. Então, e o que a gente fez foi o curso de serviço social, embora nós também tenha feito outros técnicos próprio. Mas, então, quando a gente fala no MST, somente nesse campo mais geral, a gente tem ouvido muito falar do processo do MST invade terra alheia, que somos um mundo poder, violento, que tomamos as coisas alheias, tomamos as terras e depois não produzimos, construímos assentamentos, favelas rurais. Então, tem um monte de questões que é colocada nos meios de comunicação sobre o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Essas informações todas que tem colocado sobre o movimento têm origem nas grandes mídias, e a gente sabe a quem pertence a grande mídia.
pertencem aos donos do capital, a quem tem dinheiro e tudo mais, mas também os defensores do modelo agrícola do Brasil. Acho que é importante para a gente chegar nessa discussão das cooperativas, compreender todo esse processo da forma de organização da terra no Brasil, desde a sua origem, da chegada dos portugueses ao Brasil, que deu a essa forma de ocupação do território brasileiro baseado no processo de saquear todos os nossos bens da natureza para exportar para fora. Isso se deu desde todo o processo inicial da exploração dos nossos bens, da nossa riquezas natural, podemos dizer, para alimentar todo o processo, na época, Portugal, que era a coroa responsável por a colônia Brasil, que era exportar e tirar daqui, e expropriar no início, os índios, depois veio trazendo os negros, depois veio a migração europeia, que se transformou nesse processo de camponeses pobres da Europa, que transformou no que vocês com certeza já conhecem, já aprofundaram, que é essa mistura boa, bonita, que é o povo brasileiro. Não somos só branco, não somos só preto, não somos só indígenas, somos de fato tudo isso, mas principalmente a maioria somos de povo dessa responsável por tudo isso e dessa origem. Pois bem, esse sistema todo, depois com a implantação das Sesmarias e a implantação, de fato, da distribuição das terras brasileiras aos amigos da coroa em grandes propriedades, em grandes extensões de terra para quem era rico, para quem era amigo, ela se expandiu aí em todo esse processo e deixando tanto apropriando dos territórios indígenas e depois os negros que se transformaram em escravos e depois tudo isso nessa massa de gente que hoje nós temos aí como origem do processo sem terra. E esse processo de origem, ele gerou no que nós temos hoje na forma de distribuição da terra brasileira, que é a concentração das terras nas mãos de pouco e uma grande massa de trabalhadores que trabalham na terra e que querem a terra, sem terra para trabalhar. Gera aí, então, essa nossa questão brasileira, questão agrária. Como é que um país tão grande, com tanta terra, tem ainda tanta gente sem terra e passando necessidade no campo? E como que a gente não produz alimento suficiente para que tenha ainda hoje muita gente, milhares e milhares de brasileiros que passam fome com tanta terra que nós estamos e com tanta gente que tem vontade de trabalhar. Então, essa forma injusta de distribuição da terra, ela impede também que no Brasil, de fato, seja feito o processo da reforma agrária clássica, porque a próprio interesse do Brasil foi se conformando em grandes extensões de terra, portanto, latifúndio, com o processo de concentração do dinheiro, do conhecimento, das tecnologias também, nas mãos de pouco e sendo explorado a mão de obra dos trabalhadores. E por isso não se quer que se faça a reforma agrária e por isso se questiona todo o processo de luta da reforma agrária. Que acontece no Brasil, diferente do que aconteceu em outros países da Europa, na própria América, nos Estados Unidos e outros, mas que foi terem feito uma reforma agrária clássica, distribuindo terra para desenvolver o próprio capital no campo, produzir matéria-prima para a indústria, transformar os camponeses em consumidores de materiais industrializados, tudo isso. No Brasil, o capitalismo se desenvolveu no campo através dessa aliança do latifúndio com o capital industrial e o capital financeiro, e que se transformou aí no que nós chamamos de agronegócio, que é o agrário, ou tudo que se produz no campo para negociar. E ele quebra
inclusive a palavra original, que é a agricultura. A agricultura é a cultura, né? É a forma de cultivar a terra de forma cultural, de forma de origem, de espera para o seu tempo. Pois bem, o agronegócio, ele transforma esse campo brasileiro, essa agricultura brasileira, num agrimercado, numa agrimercadoria, quer dizer, produz para vender e lucrar em torno disso. E essa experiência toda que foi transformando também os sem terras dependente desse modelo e explorado por esse modelo, acima de tudo. Gente, é muito difícil a gente pensar o que é uma vida de um sem terra. Numa fazenda em que você é explorado desde o sol nascer e desde a sua infância. Eu comecei a trabalhar na roça, eu tinha menos de 7 anos de idade. E é muito comum a gente culpar os pais, culpar as mães por levar os filhos tão cedo para a roça. A gente não analisa que o que está por trás do trabalho infantil é um processo da exploração do próprio modelo agrícola do campo, que vai explorando, que tira as condições do pai ser a produção do pai e da mãe ser insuficiente para manter a família, que obriga, então, as crianças terem que trabalhar e, de certa forma, terem negado o seu direito de estudar. Portanto, os camponeses sem terra, eles não são analfabetos, eles são analfabetizados. São tirado dos camponeses a condição de se alfabetizar, de estudar, de adquirir conhecimento. E, acima de tudo, de ter aquilo que é mais importante na vida da gente, que é ter a terra para trabalhar, que é ter a casa para morar, que é ter um canto para dormir e ter... Gente, nas grandes fazendas é proibido de se construir casas, os sem terra construir casa de adobe ou casa de tijolos. Tem que ser construído casas de pau a pique ou de taipa, principalmente na região Nordeste, porque não pode gerar direito de propriedade de indenização. Nas grandes fazendas é proibido você plantar árvores, que eles chamam árvore de raiz, que nós chamamos árvore de ciclo longo, para não dar direito à indenização e nas propriedades. Portanto, as pessoas são muito independentes dos fazendeiros. A terra é o primeiro passo, porque a gente adquire a dignidade de ter um processo de autonomia, mas ela não resolve tudo. Foi isso que a gente descobriu a partir dos anos 80, quando a gente foi criando os primeiros assentamentos. Que não bastava só a luta pela terra, a gente precisava lutar para permanecer na terra. Precisava lutar por educação, lutar por saúde, lutar por crédito, lutar por casa, lutar por todo esse... E a melhor maneira de a gente fazer isso é construindo um processo de organização interna dessas comunidades conquistadas, desses assentamentos, que nós fomos chamando o nome de organicidade. E dentro desse processo também foi precisando organizar a nossa produção, como o Daniel já bem colocou. O Daniel já colocou muito bem que as cooperativas surgem no MST pela necessidade inicial de organizar a produção. Mas ela também surge não só como cooperativa, mas como cooperação e intercooperação. E é isso que eu quero, inclusive, também ir avançando com vocês. A cooperação no MST, ela se baseia nos aspectos sociais, que é aquilo que ajuda a organizar a gente, aproximando as moradias. É muito comum nos camponeses que a gente vivia na fazenda, quando ganha a pedaço de terra nos assentamentos, querer ir para dentro do seu lote, construir a casa. Então, imagine que a gente foi tendo casas muito distantes uma da outra. Portanto, o processo de cooperação também, no campo social, é para aproximar essa moradia. E é muito comum que, quando a gente vivia isolado nas fazendas, que a gente só se juntava nas fazendas quando ia para a missa, ou em algum canto, mas a gente, mesmo estando dentro das fazendas, a gente vivia de forma isolada. Quando a gente constrói um assentamento, a gente tem que pensar para além do ser
indivíduo, mas desse ser social, desse ser que vai ter que viver com um coletivo, que vai ter que viver com um processo de comunidade, que vai ter que ter decisões coletivas, vai ter que ter todo esse processo para poder a gente avançar. E a cooperativa ajuda a gente a ter essa proximidade social da construção das casas, mas também a construção do que nós chamamos estruturas sociais, que são de escola, praças, lavanderias coletivas, mercados coletivos, ciranda infantil, que poderíamos chamar de creche, tal, mas inicia o processo de educação já a partir dos assentamentos. Mas, portanto, a decisão da cooperação no MST, ela não se distancia da organização política, social do movimento. E ela se soma com isso nessas partes que o Daniel trouxe. E, por exemplo, a cooperativa, ela vem para a gente no aspecto socioeconômico para ajudar a gente a aumentar a produção, o que poderemos chamar escala de produção. Por exemplo, por que a gente tem uma grande produção de arroz? Porque é produzido, é juntado pela cooperação, pela cooperativa. Mesmo que a gente produza em campos coletivos ou mesmo nos campos familiares, mas quando se juntam na cooperativa, a gente tem um volume grande de produção. É assim com o mel, é assim com o leite, é assim com a castanha de caju, é assim com a farinha de mandioca, com o feijão, com o milho. O volume de produção, ele só tem uma escala maior, um volume maior de produção, quando ele está vinculado à cooperativa. Portanto, a cooperativa ajuda a gente a aumentar esse processo de produção. E a cooperativa também, como no MST, dessa parte também do econômico, ela ajuda a gente a adquirir bens que melhoram e avançam na produção. Todos nós que trabalhamos na roça sabemos como é pesado esse trabalho com a enxada, com o machado, com a foice, só sabe o que é isso quem trabalhou. É muito bonito a gente desenhar uma enxada e dizer esse é um instrumento do camponês. Mas vá trabalhar com ela de estrela a estrela, como diz o povo, desde o sol nascer até as estrelas surgir no céu, trabalhando com isso. E na grande maioria, trabalhando numa terra que é sua e, portanto, o resultado da produção não é todo seu e na maioria nem fica com você. Mas esse processo da cooperação ajuda a gente também a adquirir esse processo de tecnologias viáveis. Quando eu estou falando de tecnologia viável, é viável para os camponeses adquirirem, mas também viável ambientalmente, não destruidora do meio ambiente e também não destruidora de trabalho. A gente não quer substituir o trabalho do campo por as grandes máquinas. A gente quer que as tecnologias elas sejam para diminuir a penosidade do trabalho. A gente consiga avançar mais na produção sem ter tanto esforço, inclusive para incentivar que os nossos jovens continuem no campo, trabalhando e produzindo com esse processo da tecnologia. Mas a cooperativa também ajuda a gente a acessar créditos, porque é muito comum a gente pensar que que as empresas do agronegócio não acessam crédito, que quem quer dinheiro é a agricultura familiar. Mas não é verdade. O grande negócio do agronegócio é a dívida. O que salva o grande parte do agronegócio, a gente nem sabe disso, mas é a dívida. Eu não sei se vocês já conseguiram ver quantas empresas no campo falem no nome e reconstrói os mesmos donos com outro nome de empresa, porque a empresa foi falida para não pagar um grande empréstimo que tinha feito no seu nome do banco. Se você vê, quando a gente olha no empreendimentos por aí, a gente vê esse empreendimento tem apoio do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do Banco não sei o quê, da Caixa Econômica Federal, principalmente dos bancos públicos, que são os incentivos, empréstimos volumosos que são garantidos para essas empresas, inclusive porque eles têm garantia para dar. E uma garantia que, na sua grande maioria, não cobre a dívida que ele fez, porque ele saqueia toda aquela estrutura que está lá e constrói sobre isso. Não estou falando de coisa que eu ouvi falar, eu estou falando de coisas que nós acompanhamos todo dia. E quando as grandes fazendas, e principalmente das empresas do agronegócio, quando são desapropriadas para construir um assentamento,
elas estão destruídas ambientalmente, destruídas todo o processo também ali interno. E na sua grande maioria tem dívidas nos bancos, tem dívidas com a União e com outras coisas mais. Mas só basta você ver a comparação do que é o plano Safra lançado, 270 bilhões de reais para o agronegócio, principalmente para a soja e tal, e 33 milhões para a agricultura familiar, principalmente para o seguro agrícola, ou seja, que esse dinheiro volta de novo para os bancos que financiaram os empréstimos para os agricultores familiares. Portanto, gente, e eu nem quero... E aqui, se você for olhar, tem os grandes incentivos também para o agronegócio. Incentivo, você não paga, ou paga... Tem um incentivo de 60% de desconto em quem manipula e usa agrotóxicos nesse país. Enquanto que você não tem incentivo para quem produz e vende feijão, arroz. Mas para o agronegócio tem. E tem estado, como o caso do meu, do Ceará, que é 100% de isenção. Há anos que tem taxa de isenção para quem manipula agrotóxico. Você sabe, em 5 anos, é 4 vezes mais o valor de isenção do agrotóxico, os cálculos que foi feito, é 4 vezes mais do que o valor do recurso no Ministério do Meio Ambiente. E essa isenção do agrotóxico daria para estar recuperando saúde. E sem contar que o agrotóxico é o mais causador de dependência para o SUS, por conta da infecção, por conta da intoxicação, por conta do câncer, de tudo mais. E é o que menos paga imposto, inclusive, para contribuir com a saúde pública, com o SUS do país. Bom, estão parentes, mas vamos lá para a nossa cooperativa. Então, esse modelo, quando vem, ele afeta os agricultores. E para a gente acessar o crédito, a gente precisa estar organizado em cooperativa. A gente tem que estar organizado em coletivo, porque individualmente a família acessa um volume muito pequeno que não dá para adquirir uma máquina, não dá para desenvolver uma linha de produção, alguma coisa parecida. Mas, como o Daniel bem já colocou, a cooperação também nos ajuda a agroindustrializar o nosso produto, a beneficiar os produtos. Os mais simples produtos, eles são beneficiados por grupos de mulheres e tal. Como também o arroz, o leite e tal, eles só conseguem ter um volume de agroindústria porque eles estão vinculados a uma cooperativa, a um processo de cooperação. E assim também como para comercializar. E isso é um processo de cooperação. Por que eu estou chamando de cooperação? Porque ele vai além da cooperativa. Nós temos grupo coletivo de mulheres, grupo de jovens, grupo de trabalhadores e tal, temos associações e temos as cooperativas e as agroindústrias que são vinculadas também a um processo de cooperativa, mas com efeito maior. E esse processo da cooperação também ajuda no processo de comercialização. E, portanto, a cooperação é sempre para ajudar a gente, nós, os camponeses, a resolver problemas que nós somos incapazes de resolver sozinhos e isolados. Eu sempre faço essa comparação, que é como a gente vai andando numa estrada e o carro atola. A gente vai com 20 pessoas ali, junta ali uns amigos, outro carro parou, e a gente vai tentar desatolar aquele carro. Então, a gente bota força, vai primeiro pulando, um levanta sozinho até cansar, aí o outro pega. Nunca nós vamos tirar o carro. Só que se a gente pegar os 20 de uma vez, a gente tira o carro daquele atoleiro, daquela lama, daquele espaço. E a gente consegue botar ele para movimentar. Assim também é com o nosso processo. Isoladamente, a gente não consegue avançar no processo de aumento da produção, de comercialização, de beneficiamento do produto, de adquirir equipamentos para melhorar o trabalho. E a gente consegue isso no processo de cooperação. Portanto, é importante que a gente tenha a compreensão que mesmo no aspecto econômico das cooperativas, ele é pensado no econômico para gerar renda e não lucro. E, portanto, a gente diz as sobras são divididas, o processo são todo articulado numa cooperação, portanto, elas se diferenciam do processo empresarial, que foi isso que nos diferenciou do que o Daniel colocou aí da OCB. Quando a gente resolveu criar o nosso sistema cooperativista dos assentados, o SCA, como a gente chama, foi esse sistema para nos diferenciar do que era a OCB, que era um cooperativismo atrelado, independente, controlado pelo Estado e vinculado às grandes empresas, inclusive enganador dos pequenos agricultores.
Tem regiões desse país que não conseguem se construir cooperativa porque eles foram explorados e enganados por cooperativas grandes que foram apropriando disso. Mas, então, para ir fechando, o nosso processo de cooperação no MST também tem o processo de intercooperação. Eu vou dar exemplo para vocês o que é um processo de intercooperação. É quando há para além de uma cooperativa. Por exemplo, agora, nesses dias, uma cooperativa da região do Daniel, aí de Minas Gerais, ela foi para o Ceará levar uns produtos para lá. Então, ela levou de Minas Gerais para o Ceará produtos como café, como várias outras questões que tem aí em Minas. E trouxe do Ceará os produtos das cooperativas que não tem aí, como a castanha de caju, o mel de abelha em mais quantidade, inclusive lá do semiárido, várias outras coisas. Então, isso é a farinha de mandioca, em sua maioria, o próprio. Então, esse processo que nós chamamos de intercooperação, é quando a gente vai para uma escala maior, para uma articulação maior do que os próprios cooperados em uma cooperativa. Mas as cooperativas se cooperam entre si e cria esse movimento que, de certa forma, é solidário, é autônomo e é vinculado à classe trabalhadora. Então, é um cooperativismo de classe, tanto da classe trabalhadora. Só entra nas cooperativas do MST quem, de fato, é camponês trabalhador. Não vai entrar no MST um microempresário, não sei o que, até porque só entra lá quem é beneficiário da reforma agrária, quem está envolvido nesse processo. Mas um outro processo que a gente quer discutir também, que eu acho que é importante para nós articular, inclusive em cidades como São Paulo, e inclusive na cidade de São Paulo, nessas regiões, é como é que a gente constrói um processo também de intercooperação entre os camponeses e as pessoas das periferias das cidades. Como é que a gente constrói também cooperativas urbanas, ou associações, ou grupo de consumidores nas cidades, para que a gente possa trazer o produto, entregar naquela organização, e aquela organização comercializa ali naquele local com a população. Porque aí o camponês não precisa abandonar o seu trabalho durante 2 dias, 3 dias para estar comercializando seu produto, porque ele já tem aonde entregar. Então, cria um processo de intercooperação que possibilita, inclusive, da gente chegar com nossos produtos no campo. E, portanto, quando o MST define que a gente vai avançar numa reforma agrária popular, sabendo daquilo que eu disse anteriormente, que a reforma agrária clássica é impossível de realizar no Brasil, portanto, é fundamental que a gente construa uma reforma agrária popular. O que seria essa reforma agrária popular? É uma reforma agrária construída pelo povo, defendida pelo povo. Então quer dizer, como é que o povo vai construir? Essa reforma agrária não precisa de políticas públicas, não precisa do Estado? É claro que ela precisa. Não se tem agricultura, nenhuma política que não precise de políticas públicas. Precisa sim de políticas. Eu acabei de dizer o tanto que o agronegócio se apropria do Estado, se apropria de recursos públicos para poder crescer e se desenvolver. Então, só que, em vez de ser a burguesia que defende essa reforma agrária, como aconteceu nos outros países, para desenvolver o próprio capital, nesse caso, quem pressiona o Estado para fazer a reforma agrária é o povo. E não é só o povo sem terra ou o povo camponês. Ela precisa ser defendida também pela população urbana. Inclusive, mas para isso a reforma agrária precisa apresentar resultados. E os principais resultados que a gente mostra que tem feito são vários elementos. Um deles é a produção de comida e comida saudável e com preço acessível. A outra é educação de qualidade, ajudar nos trabalhos de base, na organização nas comunidades das periferias, avançar como tudo, e principalmente fazendo uma boa relação e diálogo sobre a importância da sociedade. Mas também do turismo solidário, do turismo consciente e solidário, como vocês fizeram a pergunta inicial. Quem dos estudantes que está aqui já foi em um acampamento ou assentamento? Mas poderia organizar isso, organizar que no final de semana nós vamos passar no assentamento. Só que o assentamento não precisa modificar a sua cultura para receber os jovens, os estudantes que estão aqui, que vai para lá. Os jovens têm que modificar seu processo de conhecimento, que vão para o campo. E para o campo vai escutar o galo cantar, vai escutar o cachorro latir, vai ajudar a colher o ovo da galinha. Se viesse aqui para casa, por exemplo, ia escutar o barulho dos gansos, dos patos, dos bodes, porque
mesmo eu estando em Brasília, a gente cria bode. Cearense, onde vai, o bode vai junto, né? Então, a gente tem tudo isso e a gente teria essa convivência. Já pensou? Aqui, por exemplo, aqui quando eu estou aqui na chácara onde eu estou morando, quando vem gente de Brasília ou da periferia para cá, a turma de manhã, inclusive, as crianças adoram quando vão olhar, tirar o leite da vaca e descobrir que o leite sai da vaca e não da caixa. Identificar que o ovo está ali, a galinha que botou e faz barulho quando bota, colhe o ovo, leva para cá, bota na caixinha e leva para casa. Ela não estava no supermercado, ela saiu do campo, da roça. Então, como é que a gente adquire e vai fazendo isso e adquirindo essa importância que tem? E na grande maioria também adquirindo Gente, para preservar o meio ambiente, não precisa tirar as pessoas do campo. Só precisa ensinar as pessoas a conviver com a agroecologia, a produzir comida saudável, respeitando também os bens da natureza. A água, o ar, a terra, os solos, né, como um todo, as vegetação. É preciso que a gente identifique que para construir agroecologia, a gente constrói com uma relação com a natureza e com os outros. Não tem agroecologia onde tem relação tóxica. Relação de violência contra as mulheres e contra as crianças, por mais que eu não use veneno, mas não é agroecologia. A agroecologia precisa se respeitar os outros, precisa se construir como ser humano, com decisões políticas de convivência entre as pessoas e entre o meio ambiente. Aí a gente produz, de fato, um alimento saudável, sem exploração e sem envenenamento, e sabendo de onde vem e o que a gente deseja. Gente, acho que era isso que a gente teria para colocar nesse momento, estou à disposição. Muito obrigada, Neném. É uma alegria escutar vocês e é inspirador, né? Emocionante, sim. Primeiro eu quero agradecer, né, vocês dois, dizer que a turma está reagindo assim, encantado, querendo conhecer, falando para a gente programar essa visita. Então a gente volta a se falar, né? Vamos programar sim. Essa ideia da cooperativa é muito notadeira para a gente em termos de curso de administração. Eles têm essa turma que está comigo no 8º período e a gente vem estudando as empresas tradicionais, né, liberais, com essa visão. Então, a gente já vem falando um pouco disso, né, nesse ambiente de cooperação, mas é o semestre em que eles têm a oportunidade de conhecer e que a gente vê que existe uma outra possibilidade e uma outra necessidade, né, e que essa construção é tão importante. Eu gostaria de saber se tem alguém que quer fazer pergunta, ou se a gente pode começar, professor Ronan, o 4º período está aqui também, de gestão de pequenas empresas, a importância dessa ideia cooperativa, né, para a turma de cooperativas para as pequenas empresas, enfim, para o pequeno, né, para o pequeno produtor, essa visão é tão diferenciada em termos de conceitos, né, do significado de cada palavra, que é o significado de cada vivência. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou podemos começar aqui? A turma é assim, sabe, Neném e Daniel? Eles vão... começam mais tímidos e depois vão surgindo. O professor Ronan quer fazer alguma pergunta? Sim, gostaria de fazer uma pergunta. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Fazer uma pergunta para o Daniel e também para a Neném, que o Daniel comentou sobre a parceria com o Mondragon, né? Que é a cooperativa referência no mundo, no País Basco, na Europa, na Espanha. Saber o que tem, o que o MST trouxe do Mondragon e qual a captada do MST nesse material apresentado, sobre essa gestão de cooperativa que é utilizada pelo MST.
Beleza. Não sei, Simone, antes de responder, se talvez alguém mais quer colocar algumas questões, aí depois se responde em bloco, como achar melhor. Eu acho que eu vou, então, já fazer uma pergunta, né? O professor Ronan já fez a pergunta do Mondragon, que eu ia perguntar, porque que fantástico pensar numa cidade que né, você falou hospital, eu não tinha pensado nessa possibilidade, de fato eu não conhecia. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco para a gente, tanto... são muitas perguntas, mas eu vou tentar resumir numa aqui, que é o processo de cooperativa, ele passa, pelo que eu ouvi de vocês, pelo que a gente tem lido, por um processo de... A Neném falou assim, demora, né? As decisões são demoradas, elas são lentas, porque elas são debatidas, elas são conversadas, e precisa se chegar no nível de amadurecimento, vamos dizer assim, de entendimento, de conscientização. Aí eu gostaria que vocês dissessem um pouquinho, assim, em que medida o processo de cooperativa, dentro de um processo de movimento de reforma agrária, pode contribuir, né? E pode, vamos dizer, que reflexos traz na sociedade, e a Neném deu alguma dica, né, na questão da valorização da mulher, de maior igualdade, o Daniel também falou da injustiça, da questão do trabalho, né, que é tão, assim, a gente está falando para alunos de administração, e o que a gente fica pensando é, assim, numa reestruturação de país, né, com mais trabalho, com mais dignidade para todos. Como que a reforma agrária, a cooperativa, né, refletem ou contribuem para isso? Desculpa. Mais nenhuma por enquanto. Os nossos... Você escutou, Daniel? Sim, escutei. Só estava o microfone aberto e eu acabei falando aqui. Não tem problema. Aí tem uma aluna perguntando assim, ela é aluna do 8º período, ela fala assim, foi dito que as casas não podem ser de alvenaria na terra. A altura das casas é uma curiosidade. Então, pronto, nenhuma outra, podem ficar à vontade. Obrigada. Daniel vai começar? Beleza, posso começar. Eu penso que, pegando a pergunta que o Ronan fazia, eu acho que um dos grandes méritos que tem essa parceria com o Mundo Kid é de uma construção coletiva. E nesse processo, os companheiros de Mundo Kid, eles têm um acúmulo, eles trazem, digamos, uma bagagem de conhecimentos, de experiências que nos ajudam. Mas, em momento algum, eles impõem ou dizem, vocês têm que fazer igual a nós. O modelo de gestão que eles têm em cada uma das suas cooperativas é diferente daquilo que nós estamos querendo construir. Cada um tem que construir sua própria proposta. Então, esse diálogo, esse respeito, ele é fundamental para se construir uma proposta coletiva. Em segundo lugar, eu acho que a experiência histórica das cooperativas de Mondragon, que começa ali no período da Segunda Guerra Mundial, depois enfrenta ainda todo o período da Guerra Civil Espanhola, do franquismo e tal, e eles constituem formas de resistência à situação que estavam enfrentando. Então, toda essa bagagem, eu acho que eles têm, o importante, o bonito, é não guardar para si. Por dizer, se pensássemos as empresas que tem aí, a chave do sucesso, por dizer,
primeiro que não há uma chave do sucesso, mas há alguns elementos que ajudam na organização. Segundo, que isso é coletivizado, seja entre eles, seja para fora do território onde eles estão situados. Então, esse é um segundo elemento que merece destaque. Terceiro aspecto é justamente esse aspecto próprio da gestão. Como fazer a gestão de um empreendimento? Seja ele pequeno, pode ser um grupo de mulheres, pode ser uma associação, a uma cooperativa pequena ou uma cooperativa de maior porte. Então, acho que seriam alguns dos elementos que a gente carrega. Também acho que há muita sinergia na questão dos princípios, ou seja, nós, como organização social, temos os nossos próprios princípios, e a valorização desses princípios é um elemento fundamental. Terceiro, e junto com isso vem toda a questão da valorização das pessoas. E aí, a construção que se faz a partir e com as pessoas. Então, ao longo da sua trajetória histórica, aquilo que a Neném foi falando, os processos coletivos de cooperação, eles transcendem o aspecto produtivo. É aquilo que ela dizia, de construir uma nova sociabilidade. É aproximando as casas, mas não só aproximando as casas. É também pensando na educação das crianças, é pensando na cultura, é pensando no lazer, é pensando no cuidado dos bens da natureza, nessa relação dialógica, digamos assim, né? Que temos que ter com a natureza, com a terra, com a água e assim por diante. Então, são alguns dos aprendizados que a gente foi construindo, absorvendo em parte dos companheiros de Mondragon e outros que fomos construindo. O segundo elemento, ou segunda questão aqui que se coloca, é como que essa experiência de cooperação ela pode ter algum reflexo para, ou tem reflexo para o conjunto da sociedade. Então, eu penso que a forma de organização dos assentamentos, a forma de luta, a busca por direitos, por um pedaço de chão, são elementos que não dizem apenas a gente que é do MST, mas diz respeito a que tipo de sociedade a gente quer construir, que tipo de relações, que tipo de valores nós queremos forjar. Queremos construir uma sociedade alicerçada na concorrência, na exploração de uns sobre os outros? Ou queremos construir uma sociedade que permita que as pessoas possam conquistar a dignidade, possam ter autonomia para decidir as coisas, elas possam garantir daquilo que é o trabalho delas o próprio sustento, né? Então, até esses elementos que eu falava há pouco e que a Neném tinha trazido, isso não é algo só para sem terra, não é algo que só sem terra consegue fazer. Eu acho que também precisamos pensar no aspecto urbano, né? Que como construir essas novas formas de sociabilidade, como superar as relações de exploração, de precarização, né? Então, como superar a concorrência, a competição, né? Como também
superar o antagonismo que muitas vezes os meios de comunicação, os grandes, eles criam entre a cidade e o campo, né? Então, há uma relação uma relação social aí, que precisa ser reconstruída. Esse diálogo, essa união, né, entre campo e cidade, né? Então, eu acho que os pontos, os elementos de convergência são muitos, né? E aí, eu acho que a oportunidade, as possibilidades de nós estar construindo, e nós já fazemos isso, experiências de diálogo, de convivência, de pessoal da cidade vir conhecer as cooperativas, assentamentos é fundamental, assim como nós ir também em determinados espaços, né? Um grande espaço de diálogo, por exemplo, foram as nossas feiras nacionais da reforma agrária que fizemos no Parque da Água Branca, onde passaram por lá mais de 160 mil pessoas, né? Onde, além de levar um alimento saudável, nós levamos cultura, fizemos debate, discussões, conversamos com o povo. Aí as pessoas começam a entender também um pouquinho de reforma agrária. Neném conta, né? Ela até seria melhor para contar que eu, né? De uma senhora, ai, que legal são vocês, né? Não são aqueles que ocupam fazenda, não sei o quê, e aí a neném, não, a gente é aqueles mesmo, e é porque a gente ocupa uma fazenda, uma terra, tal, ocupa para poder produzir, para poder trazer esse alimento de qualidade, este alimento saudável para que as pessoas possam ter na mesa. Então, acho que são alguns elementos assim que nos ajudam nesse diálogo. Eu paro por aqui e deixo o Neném continuar aí. Só vou incluir, tem uma pergunta de um aluno, para ele não ficar sem resposta, e se você puder incluir, desculpa, Daniel, não vou passar essa para você, mas acho que a Neném responde tranquilamente, porque eu fico preocupada com o nosso horário também. É o André Rodrigues, que ele está perguntando assim, boa noite, primeiramente, parabéns pela apresentação, e gostaria de perguntar se a produção feita no assentamento é para uso familiar, comunitário, ou esses produtos são comercializados? Acho que a gente já viu que são comercializados, né? E, sendo comercializados, de que forma que é feita essa gestão da receita e a distribuição na participação dos lucros? Como é que vocês organizam, né? Uma organização interna aí, que é uma curiosidade da turma. Então, se a Neném puder entrar também, por favor. Obrigada, viu, André, pela pergunta. Vamos lá. Obrigada, Neném. Com você. Oi, gente. É sempre um trabalho aqui, porque eu não estou me vendo, nem eu mesmo aqui, aí eu fico demorando a encontrar o microfone. Mas, então, vamos pegar por as duas perguntas dos estudantes, dos companheiros que fizeram. O primeiro foi se, quando a gente conquista a terra, se as casas podem ser feitas de tijolos, de adobe, e como é que é feito com a produção, né, dos assentamentos. Pois bem, quando a gente conquista a terra, a gente tem a própria Constituição já garante que a gente tem um crédito de instalação dos assentamentos, ou seja, um crédito em que os assentados podem construir a sua moradia, podem também ter um fomento à produção, conseguir pequenas estruturas, pequenas questões para motivar o seu processo. Então, são dos créditos inicial do assentamento, e um deles é esse processo para construir a casa. Normalmente, as casas são feitas em mutirões, se organiza e a Minha Casa e Minha Vida Rural, ela também financiou várias casas nos assentamentos que eram construídas também pelas cooperativas, em alguns cantos, né?
cooperativas que construíam, se inscrevia lá e construía as casas, e construía as casas em mutirão, era responsável pelo processo de comprar, de aquisição e prestar conta, mas, ao mesmo tempo, também de acompanhar o processo da construção das casas. Portanto, é assim, as casas são feitas, as pessoas decidem como querem suas casas, como vão fazer, e o tamanho é o recurso que garante, né, de certa forma, porque na maioria, com um tempo depois, é que eles ampliam as casas. Mas no início é o que o recurso permite, mas são definidas conforme as cidades, por exemplo. Eu sempre questiono, porque o INCRA, quando constrói uma casa no campo, quando ele leva a planta da casa, ele não leva uma planta da casa que tenha a despensa. Como todo o Estado brasileiro tem desmontado o armazenamento da comida, daí o desmantelamento da Conab, desmantelamento dos armazéns públicos, daí leva o que nós estamos tendo agora, de não ter comida pública estocada, por isso que o supermercado, os donos fazem, aumentam o preço como querem, nós estamos nesse problema, porque a gente não tem armazenamento público. Portanto, nas casas também, que é construída nos assentamentos, na maioria, precisamos construir essa questão da despensa, do armazenamento, da produção, depois da casa feita, né? Uma outra coisa que a gente questiona sempre sobre a moradia que o INCRA coloca nos assentamentos é que constrói apenas as casas. Não tem estrutura social proposta pelo Estado, pelo INCRA, por exemplo. Às vezes eu fico brincando que as agrovilas propostas por o INCRA é mais triste do que um cemitério. Porque no cemitério, pelo menos, o pessoal vai lá e bota flor, bota alguma coisa. Se for basear nua e crua as agrovilas ou a estrutura de casas, eles não têm estrutura de praça, não têm estrutura de quadra de esporte, não têm estrutura social que a juventude possa se encontrar. Tal. E aí, com isso, as comunidades vão organizando e construindo com o tempo. Nós temos casas fantásticas, bonitas, nos assentamentos, assim, bem bom. A outra é sobre o processo de produção. Gente, a produção nos assentamentos, elas são de vários tipos. Tem produção que é cooperada, organizada pelas cooperativas, mas tem produção que é familiar, e de tudo isso. Nós prezamos muito pela soberania alimentar, o que é diferente de segurança alimentar. Segurança é você ter garantia e segurança que você tem comida, que hoje a gente está tendo, a nível do Brasil, você não tem segurança que tem comida, e quando tem, você não tem segurança que tipo de comida você está comendo, quer dizer, quanto quilo de veneno tem dentro da comida que você compra no supermercado para comer. Então, também gera um processo de segurança. O MST nós definimos, juntamente com a Via Campesina, que é definir o processo de soberania alimentar. E soberania alimentar é você ter autonomia para definir o que planta, quando planta, o que planta e o que faz com a sua produção. E, normalmente, o que faz com a sua produção é a alimentação da família em primeira mão e atender os mercados ou as estruturas locais, que normalmente são feiras, são espaços que você possa ir comercializar. Ultimamente tem debatido, inclusive nesse processo das eleições municipais, que os municípios são fundamentais. Porque se o município queria apoiar e avançar na reforma agrária, basta abrir feira em todos os bairros do município, da cidade, para que os agricultores familiares possam levar produto agroecológico para ali. Você tanto incentiva a agroecologia, como você incentiva o processo de produção, incentiva a população local também a estar consumindo ali. Quer dizer, você só vai ter uma briga com os grandes supermercados. Mas aí seria um incentivo, então, dos pequenos agricultores a ter. Portanto, a produção é feito muito isso. E tem vários níveis. Se é uma cooperativa que adquire essa produção, então ele adquire a produção do agricultor, ele paga por essa produção, e ele beneficia a produção, vende, e no final, se sobrou alguma renda, alguma sobra a mais daquele valor, ele distribui essa sobra com aquele valor. Eu comprei 1 litro de leite do agricultor a R$2. Eu beneficiei esse leite, tirei o custo do beneficiamento, vendi, custo do transporte e tal, e no final eu vendi esse leite a R$3. Quando eu tirei todos os custos, eu vi que eu poderia ter comprado, que sobrou ainda uma renda e eu posso distribuir. Então, eu distribuo, por exemplo, sobrou 10 centavos de sobra que eu posso distribuir, então, com os agricultores. Então, o sistema cooperativista tem muito isso da gente ver. Então, a cooperativa adquire dos agricultores familiares
faz todo o processo de beneficiamento, de venda e tudo mais, tudo isso. Mas também tem os agricultores que vão direto nas feiras, eles mesmos, as famílias venderem. E aí, eles mesmos são responsáveis por a sua venda e tem muito isso. Mas, assim, é muito esse processo da distribuição. Mas, assim, caso de uma cooperativa que eu conheço bem lá no Ceará, que é uma cooperativa no semiárido, que é muito, assim, você vai chegando, é difícil chegar até lá. Quando você chega na cooperativa, você se admira. É cooperativa, o tanto de produção, como a casa das pessoas é boa, como as pessoas têm uma renda boa, como as pessoas... A escola é gigantesca, dos jovens estudando ali dentro, um supermercado grande da cooperativa, tudo ali dentro, uma saúde funcionando, a estrutura ali dentro, com comunicação, com internet assim, pública em todos os espaços para os jovens acessar, e é no meio do nada. Assim. Só que essa cooperativa ela construiu de um processo coletivo bem antes da estrutura inicial, e foi construindo e foi trabalhando tudo isso. E ela vai distribuindo isso entre os seus próprios sócios e adquirindo esse processo dos produtos e adquirindo condição. Por exemplo, lá eles criam muito animais e aí, quando é vendido, ela é distribuída conforme o tamanho do trabalho que você teve. É pela quantidade de trabalho, pela quantidade de hora que você trabalhou, que você tem o seu processo de adquirir o recurso ali. Diferente de quando você tem produto para entregar. Quando você tem a produção coletiva, você recebe pelo tanto que você, então, investiu sobre isso. Sobre a questão do trabalho e da cooperativa diretamente aqui, acho que já para ir encerrando, é assim, a cooperativa ela gera muito trabalho para a juventude. Quando a gente tem a agroindústria, a cooperativa funcionando, a gente gera trabalho para a juventude permanecer no campo. A agroindústria, na maioria dos trabalhadores das agroindústrias são os jovens. Enquanto os pais, as mães estão trabalhando na lavoura ou na criação dos animais, na hora do beneficiamento, a maioria é a juventude. Assim como, por exemplo, no processo da cooperativa, para conduzir o mercantil, para conduzir as outras estruturas, ou sei lá, todas as estruturas que tem, na maioria é a juventude que vai. Isso gera trabalho para a juventude e gera a permanência desse processo da garantia nas cooperativas. Mas também a gente investe muito no processo de formação, de conhecimento internamente. A gente trabalha muito com isso para que a gente adquira, porque é muito comum, quando a gente faz os primeiros acampamentos, a gente ter uma média muito alta de analfabetos. E aí, por isso, a gente tem que entrar com a escola logo de cara para ajudar. Mas aí a escola da formação, da alfabetização, de ir avançando, e não para aí, vai até a graduação nessa luta maior. Mas também, inclusive, o conhecimento técnico. É preciso dominar as tecnologias para você dominar esse processo. Inclusive, com pesquisa. A gente não avança na agricultura se a gente não for um agricultor experimentador, sabe? Se a gente não aproveitar. Porque a gente está falando aqui, a gente falou do processo do Mondragón, é um processo que já dura anos, já vai, eu acho, para mais de 10 anos, né, Daniel? Mas antes mesmo deles virem para cá, a gente já tinha ido lá. Assim como o Daniel colocou, nós fomos para Cuba, nós fomos inclusive o povo do Nordeste foi conhecer os kibbutz lá em Israel, como é que naquela região é possível a gente se desenvolver com um processo de cooperação. Então, a gente foi lá pesquisar, conhecer, ficou tempo lá para a gente conhecer. Então, a gente está, além de estar com o pessoal do Mondragón, nós também estamos com experiências de acompanhamento de camponeses a camponeses, que é aquilo que os camponeses tornam com troca de experiência, com intercâmbio, com diálogo que vai ali levando, vai ampliando tanto o processo da cooperação como o processo da agroecologia e tudo mais. Então, portanto, isso é um processo. E o importante é que o povo do Mundo Kid, Mondragón, quando eles vêm para cá, estão acompanhados aqui, e eles botam os melhores quadros deles, inclusive, para vir para cá, mas eles não vêm trazer, eles não vêm trabalhar como eles trabalham lá. Porque o cooperativo, como eu coloquei no início, é parte da realidade de cada um. Não funcionaria o cooperativismo da Espanha funcionar aqui, não funciona. Tem que ser a partir da nossa realidade. Talvez a metodologia de discussão é o que funciona, mas o tempo nosso é outro. O modo
nosso é outro. Nós não somos uma cooperativa de terceirizar serviços. Nós somos uma cooperativa de construir atividade, construir pessoas. Não é para explorar ninguém. Não é terceirizar os serviços e tal. É para construir esse processo a partir da realidade local e tal. Como a gente disse anteriormente, é a necessidade que comanda esse processo da vontade. Então, ela parte dessa experiência. Então, acho que era isso, gente. Muito bom. Tem uma outra pergunta da Aline que é bem parecida, né? A Aline já está respondida. Então, eu vou agradecer muitíssimo, né, a presença da Antônia, da Neném, do Daniel conosco esta noite, agradecer aos alunos, né, de terem ficado. A gente ficou um pouquinho mais, mas olha, foi super importante. Depois vamos, claro, a gente está com, né, Daniel, e vamos continuar e depois a gente conversa e ter oportunidade, sim, de conhecer o funcionamento das cooperativas. O pessoal ficou super curioso, né, para conhecer um assentamento e participar. E enfim, eu acho que essa ponte ela é fundamental, porque como a gente já tem dito, né, é isso que forma quem nós somos, né, Neném? A Neném falou assim, a gente não é nem branco, nem índio, nem preto, é isso mesmo, a gente essa mistura, mas saber quem somos nós, entender essa origem, essa formação, né? E a gente entender como construímos, o que nós construímos, o que a gente vivencia, inclusive nessa pandemia, essas desigualdades, elas ficaram tão evidentes, né? Que a gente começa a questionar a importância de um Estado liberal, quer dizer, quem tinha muita certeza pôde ver, né? A sociedade pôde. Então, eu quero agradecer, né, que é mais uma ponte, é mais uma construção, mais um momento, né, nosso de formação e de compartilhamento. A turma está agradecendo, dizendo muito obrigada, foi incrível, excelente, foi uma aula ótima, uma oportunidade de conhecer. Obrigada. E a gente agradece, então, o professor Ronan agradecendo também. Quer falar mais algum dos nossos convidados? Só gostaria de agradecer o tempo, a disponibilidade, as falas, né, da Neném, do Daniel. Sempre um prazer ouvi-los. Obrigado. Então, olha, gente, muito obrigado. Um grande abraço, viu, Daniel? Um grande abraço, Neném. Enfim, nós estamos aqui sempre. Estamos à disposição. Convite, abraços. Acabar essa pandemia, poderemos aí ver como se encontrar também nos assentamentos. Isso mesmo. E vai ser um prazer, uma alegria muito grande para a gente. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.